Biólogos no Ar, a ciência no RCA. Um programa da Delegação da Ordem dos Biólogos dos Açores. Coordenação de Carlos Leal e Isabela Morim. Mais ciência, mais perto. Bom dia aos nossos ouvintes que nos escutam lá em casa. Sou Carlos Leal e esta é a nossa rúbrica Biólogos no Ar. Hoje na sua 6ª edição, no seu Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Hoje gostava de dar as boas-vindas à minha amiga Cecília Mel. Olá Cecília, bom dia. Olá Carlos, bom dia. Tudo bem? Olha, Cecília, gostava de te pedir aqui para iniciarmos a nossa certamente agradável conversa, que falasses um pouco de ti, desses a conhecer aos nossos ouvintes quem é a Cecília, como é que a Cecília decidiu ir para o mundo da biologia, por aí, um pouco o teu percurso. Ok. Primeiro de tudo, obrigado por me teres convidado para estar aqui. Eu sou, acho que o meu percurso começa-se a definir bem porque eu sou uma picarota e nasci no Pico, muito envolta pela natureza. O meu pai, como quase todos os açorianos, era produtor de... Tinha vacas, gado de carne e tinha também uma loja. E desde muito pequenina eu odiava simplesmente estar na loja e o meu sonho era sempre ir com o meu pai e com os meus irmãos a tratar das vacas. Então eu andava basicamente, sim, e sempre a mudar, não é? Como aqui nós nos Açores temos que andar sempre a mudar as vacas de uma terra para a outra. E então eu tinha um contacto muito grande com a natureza e era de facto a minha paixão, era estar aí. Eu sentia-me sempre muito, muito bem. E depois sentia um fascínio pelo interior da ilha, que eram os lugares onde os meus irmãos mais velhos e o meu pai iam, e eu, como era mais nova e rapariga, não podia ir. Oxe. Então para mim era o mistério do interior da ilha, e depois eles falavam-me de plantas e de coisas que viam e eu ficava muito fascinada. E então no meu percurso escolar eu nunca tive assim pode-se dizer, um talento muito definido. E a natureza e os animais, digamos que era aquilo que me definia. Então, quando eu tive que escolher uma opção para estudar, para mim foi muito óbvio, só podia ser biologia. Não havia mais nenhuma hipótese possível. E pronto, eu basicamente concorri para biologia para todos os sítios do país. Estavas mesmo certa, convicta? Estava certa, convicta, que tinha que ser biologia. E pronto, e acabei por estudar e seguir realmente a biologia. Quando acabei o curso, eu entrei na Universidade dos Açores, em São Miguel, mas acabei depois por pedir transferência para a Faculdade de Ciências de Lisboa, mas queria regressar aos Açores. Açores é a minha casa e então vim fazer já o meu estágio para a Ilha do Pico novamente. E aí começou a paixão pelas aves. Este trabalho que eu fui fazer no meu estágio, no fundo, definiu a minha vida como bióloga, porque eu fui fazer um trabalho com aves e vegetação ao mesmo tempo. Era a relação das aves com a vegetação. E isto permitiu-me, este trabalho já era integrado num projeto LIFE que estava a decorrer na Universidade dos Açores e basicamente deu-me a oportunidade de continuar na equipa, que era o grupo de Ecologia Vegetal Aplicada da Universidade dos Açores, aqui do Polo da Terceira, com o professor Eduardo Dias, e quando acabei o estágio vim para a Terceira trabalhar com ele, no qual trabalhei durante 10 anos e foi uma viagem pela flora natural dos Açores que tornou-se igualmente uma paixão. Atualmente, depois acabei por sair da universidade, por ter agora um percurso um pouco mais diverso, continuo a trabalhar na biologia, mas não de uma forma constante, fazendo projetos aqui e acolá. Já ia-te perguntar isso a seguir, relativamente ao qual era o contacto que mantinhas com a biologia? Sim, continuo a fazer, assim, depois de eu ter saído da Universidade dos Açores, eu comecei a trabalhar mais em projetos de divulgação científica, principalmente com as aves, mais com as aves, e vou fazendo também alguns trabalhos de monitorização em alguns projetos, muito com as aves, mas também alguns com as plantas, mas mais com as aves. Tenho trabalhado nos últimos anos, de facto, mais com as aves. Cecília, como abordaste já aí um pouco de raspão a questão da monitorização ambiental, que é uma das áreas que ainda mantens um contacto muito ativo, o teu percurso diverso, como estavas a explicar,
Como é que vejo a importância dos biólogos que praticam a monitorização ambiental, ou se preferires, qual é a importância desta área dentro da biologia para a sociedade no geral e particularizando aqui nos nossos Açores? A monitorização é fundamental e talvez, digamos, quer dizer, há muita relação nos biólogos e com a sociedade, não é? E não vou reduzir, de facto, à monitorização, mas a monitorização, digamos, tem uma relação muito direta porque, digamos, a monitorização trabalha exatamente aquela relação entre o impacto, não é, que as atividades humanas têm nos habitats e nas espécies naturais, para de forma a podermos minimizar esses impactos e poder perceber que medidas podem ser tomadas e o que é que pode ser alterado. E, portanto, é um trabalho fundamental na conservação, digamos, é um trabalho basilar na conservação e monitorização, ou seja, se a gente não sabe o que é que está a acontecer, também não vai poder agir, não é? Então... Estava aqui a pensar quase com 2 em 1 no sentido de estudar o que é que está e como é que está devido à nossa ação. Exato. Que às vezes vamos estudar ecossistemas que não tiveram influência ainda do homem e vamos ver como é que está o habitat, como é que está a comunidade. Aqui vamos ver, se calhar para os nossos ouvintes que não sejam biólogos, esperemos que hajam alguns, se calhar explicar-lhes a importância da monitorização também passa por dar a conhecer precisamente esse lado do nosso impacto e o resultado desse impacto no ecossistema. É verdade que muitas vezes a monitorização não se restringe unicamente ao impacto, não é? Nós podemos monitorizar quando os habitats não têm esse impacto, mas muitas vezes essa própria monitorização vai servir de suporte quando depois a seguir acontece um impacto, porque nós conseguimos perceber como é que o que era antes e depois de nós fazermos qualquer coisa, não é? Uma obra ou uma intervenção qualquer num determinado espaço, o que é que aconteceu depois. E muitas vezes as pessoas também não percebem que às vezes pensam que a monitorização é uma coisa que tem que acontecer uma vez só, não percebem muitas vezes uma monitorização continuada, e eu digo isto mesmo em termos depois dos projetos ou do apoio governamental para continuar a monitorização. É fundamental que a monitorização seja de facto uma coisa contínua no tempo, para se conseguir de facto perceber as alterações, porque nós podemos intervir num sítio, as alterações não acontecem necessariamente instantaneamente, muitas vezes são processos que vão acontecendo, porque as espécies vão reagindo ao longo do tempo. Então, digamos, é esse trabalho importante. Sabias que era um biólogo que fazia este trabalhinho? Como é que vês atualmente, Cecília, o estado dos nossos ecossistemas aqui nos Açores, tanto os terrestres como os marinhos? Como é que caracterizas as principais ameaças a estes ecossistemas e já agora, qual o papel dos biólogos como nós na sua conservação? Eu não sou muito otimista. É assim, em relação aos ecossistemas marinhos, eu realmente não posso falar muito, porque é um bocadinho fora da minha área, não é? Eu sou, digamos, uma bióloga terrestre. Mais terrestre. Embora era uma coisa interessante quando eu estava a estudar, porque toda a gente me perguntava, quando eu dizia que era dos Açores, perguntavam logo, então estás a estudar biologia marinha? Assume-se logo, não é? Sim, não é? Temos muito mar, mas eu não, é terrestre, a gente apesar de tudo tem um bocadinho de terra, e eu de facto sempre fui muito mais ligada aos ecossistemas terrestres, mas não vejo com muitos bons olhos. E sinto uma certa tristeza, devo confessar, porque foram criadas nos últimos anos, digamos, houve uma certa aposta em criarem-se uma rede de áreas protegidas nos Açores e legislação e tudo mais, o que digamos com este enquadramento legal e com áreas definidas seria de acreditar que a conservação e esses nossos ecossistemas naturais iam estar mais bem protegidos, mas infelizmente não é isso que acontece, e eu sinto uma grande tristeza de que muitas vezes, digamos que as próprias instituições que têm como papel protegerem estas áreas, acabam por fazer o seu papel de gestão muito voltado, por exemplo, para a questão do turismo, e acharem que é mais importante... Indicadores económicos, talvez. Sim, de que estas áreas são de facto mais importantes para o turismo do que o valor intrínseco que elas têm para a conservação. E isso deixa-me muito, muito triste, porque acho que não indica um bom futuro para as nossas áreas protegidas e para o nosso património natural. Biólogos no ar. Mas ia-te perguntar o que é que tu achas que leva a esse desfazamento institucional entre a importância, o valor dos ecossistemas como fontes de recursos à população, quase que fontes de sobrevivência, não é?
os serviços que eles nos prestam, mas foca-se só num serviço, não é? Neste caso estás a especificar na parte turística, não é? Que é uma das atividades económicas em expansão nos Açores. Porque será que as autoridades e os legisladores e os políticos, já agora, têm esse desfazamento da visão? Será que lhes falta contacto? Será que lhes falta literacia? O que será que lhes leva a não verem o valor intrínseco que tu referiste? Eu acho que, na verdade, se calhar é um pouco isso, um pouco cultural, talvez mesmo, e de formação, eu acho, porque eu acho que nós vivemos numa sociedade que fomos educados a acreditar que o ser humano é o centro do universo, apesar de há muitos anos ter caído a história de que a Terra era o centro do universo, mas o homem continua a ser o centro do universo. Eu sei que isto é quase uma discussão filosófica. É um paradigma, não é? Sim, eu não acredito que o homem é o centro do universo, eu acho que o homem é uma peça no ecossistema, como todas as outras são. Mas pronto, é natural que nós tenhamos a dificuldade de não sermos homocêntricos, porque somos nós. Mas existe, como tu estavas a dizer, os ecossistemas têm funções que estão para além daquilo que é a economia direta e imediata. E ver o futuro e prever o futuro é uma coisa que nós, humanos, temos muita dificuldade. E claro que o dinheiro, a economia, são coisas imediatas que falam logo. E, portanto, os governos estão supostamente 4 anos, têm que mostrar obra em 4 anos, não vão pensar em 100 anos. Ou que, para eles, daqui a 100 anos, é irrelevante. Não vão estar lá, por isso. Então, esta sustentabilidade a longo termo é muito difícil entrar na classe política e na legislação. E num olhar sobre como cuidar das coisas. E mesmo para alterar essas políticas, essas leis, leva-se muito tempo. Sim, claro. Mesmo que haja a consciência e a vontade de... Há muitas barreiras muito Sim, e há uma barreira que é uma barreira mesmo da própria população, porque a própria população não entende qual é a importância... Quer precisamente pede, exato, encarecidamente, tragam-nos mais turistas, porque queremos claro, mais obviamente. Ou que essas áreas possam... Neste caso, é muito engraçado, porque eu quando fiz o meu mestrado sobre a Serra de Santa Bárbara, eu na altura, eu já sentia isso, eu sentia o perigo do turismo, mas é muito engraçado que as áreas como Santa Bárbara, ou digamos os núcleos que são mais importantes nas nossas áreas protegidas, ou seja, que ainda têm mais património natural, porque é que eles existem? Eles existem porque não havia nenhum valor intrínseco ligado a eles, não se podia... Levasse o homem a ir lá, qualquer coisa ou buscar qualquer coisa. Não havia, a capacidade produtiva era zero, os solos eram terríveis, inclinados, umidade e vento extremos, ou seja, não havia nada de facto que as pessoas pudessem ir lá tirar, era muito complicado. Então resistiram. E o turismo, digamos, é a última machadada, honestamente, porque começou-se a perceber um recurso que esses lugares poderiam dar, que é de facto as pessoas irem lá visitar. E então, digamos, eles foram protegidos por de facto não terem nenhum interesse. Hoje em dia, esse foco no turismo, digamos que os fragiliza muito. E mais ainda se não tivermos em consideração, se as agências não tiverem em consideração, ou não forem obrigadas legislativamente a terem em consideração a capacidade de carga. Seja, vou dar um exemplo prático no mar, um cachalote mãe, fêmea, com a sua cria, seja os 7 barcos com 100 pessoas aos gritos à volta desses 2 seres. E no outro dia vi um documentário super interessante na televisão nacional sobre isso. E um exemplo em terra é as pessoas fazerem trilhos também em áreas... Pronto, tem lá as espécies... Sim, as pessoas... Na sua página... Não, é muito complexo. Os trilhos nos Açores, talvez as pessoas não percebem, mas são ainda mais complexos do que outros locais, estas áreas em particular. Porquê? Porque a natureza dos Açores era uma natureza ausente de grandes mamíferos. Ou seja, não existia seres a andar sobre a vegetação, nas florestas, são florestas super fechadas, muito densas. Foi tudo trazido. Sim, foi tudo trazido. Ou seja, nós, homens, somos mamíferos também e temos o mesmo tipo de impacto. E portanto, estes lugares, tal como tu estavas a dizer em relação aos cachalotes, as florestas dos Açores, os habitats naturais dos Açores, têm igualmente este problema. Ou seja, não pode estar dezenas, centenas de pessoas por dia a caminharem nestes lugares,
porque o impacto é muito grande e é pena, de facto, de não haver uma sensibilidade. E como tu dizes, eu não acho que aí sejam as agências ou as empresas que têm que ter essa sensibilidade, são, de facto, os reguladores. A capacidade de carga. Assim, a capacidade de carga é mais do que isso, definir zonas de facto de exclusão. Nós reservas integradas. Sim. Não precisamos ir a todo lado. Nós temos muitos sítios e os nossos turistas, eu garanto, porque eu também já fiz esse trabalho de guia turística, às vezes como guia especializada, como bióloga, outras vezes não tanto. E eu percebo que as pessoas que vêm de fora ficam tão encantados com as nossas paisagens alteradas, ou até às vezes mais, do que com o nosso património pristino. Portanto, o que queres dizer é que eles saem mega satisfeitos sem ter que ir causar o impacto a um lugar zona... que é de facto tão especial e que sofre de facto um impacto muito grande com esta visitação que não é suportada. Biólogos, conversas sobre formas de vida. Muito bem. Cecília, gostava de perguntar, ainda que estamos aqui na onda do turismo, como é que tu vês o ecoturismo nos Açores e qual o papel dos biólogos, eventualmente, na dinamização desse ecoturismo? São importantes? O ecoturismo será, porventura, a ação, entre aspas, do turismo que importa mais desenvolver? Ou achas que não, que é irrelevante? Não, eu não acho que é irrelevante. Eu acho que, de facto, os Açores é um destino perfeito para o ecoturismo. Infelizmente, é um chavão que é utilizado, mas que não é praticado. E aquilo que se aposta é num turismo de massas. E eu acho que os Açores não é um espaço para um turismo de massas. Acho que é, de facto, um espaço para um turismo de qualidade, de ecoturismo, mas toda a visão de trazer pessoas aqui teria que, novamente, ser diferente, que não é. E não é claramente a aposta que é feita nos Açores. É dita que sim, mas não, na prática não é isso que acontece. Os biólogos, neste papel, obviamente, têm um papel fundamental porque eles são, de alguma forma, os detentores do conhecimento. E, portanto, tanto a suportar este turismo, como tanto na formação, como também como guias especializados, eu acho que na interpretação, acho que tem um papel fundamental. Mas, afinal, para que é que serve um biólogo? Gostava de perguntar um tipo específico de ecoturismo que sei que tem já alguma ligação, que é a ornitologia e a observação de aves, o birdwatching. Um exemplo concreto relativamente às zonas úmidas dos Açores. Qual será a importância deste tipo de ecossistema no panorama migratório global de aves? Será que os Açores são um ponto importante? Poderá advir alguma, na linguagem económica, alguma riqueza económica e ao mesmo tempo garantir que o público que vem tem maturidade e tem consciência suficiente para poder vir observar as suas aves sem danificar e ao mesmo tempo trazerem de volta a casa uma boa recordação? Eu acho que sim, porque... Um bom exemplo, portanto. Sim, eu acho que sim. Talvez já alguns exemplos não sejam tão bons. E eu vou dizer, por exemplo, eu acho que nomeadamente o Corvo às vezes já é um sítio em que as coisas fazem-se talvez de uma forma um bocadinho já selvagem, quase pode-se dizer. Quase limite, não é? Quase sim. Mas existe uma particularidade em relação às zonas úmidas com potencial para as aves, para a prática do birdwatching, da observação de aves nos Açores, é que são de facto zonas que podem ser visitadas sem grande impacto. E, portanto, isso dá alguma segurança a estes ecossistemas e também, digamos, às aves que lá estão. E também, digamos, que as aves migratórias que aparecem cá, estamos a tirar deste universo as aves marinhas, que esse aí é outro universo e, assim, os cuidados têm que ser maiores, porque existem populações muito importantes aqui nos Açores a nidificar, mas a grande parte das aves que são, digamos, de importância para o turismo ornitológico, os Açores não são de facto um local fundamental na sua migração, são, digamos, é um território de passagem marginal. Ocasionais. Sim. Porventura invernantes. Sim, algumas invernantes, mas sempre, digamos, números muito, muito pequeninos que, digamos, que não há um impacto nas populações destas espécies, uma prática de observação de aves. Como digo, retirando parte das aves marinhas, que aí é outro universo.
Também estou-me a lembrar que muitas dessas aves nós conseguimos observá-las até numa estrada, num cerrado. Estou-me a lembrar, outro dia vi um bando de ibis pretas, perguntei a uns colegas também que já não as viam há uns dias, na Via Rápida, via-se um bando, Sim, sim. comecei a observar e a conduzir, olha, ibis pretas, que é uma ave que não é de cá, que está aí, podes-me esclarecer talvez melhor, está aí ocasional, não é? Sim, é uma espécie que cada vez se observa mais porque as suas populações estão a crescer em Portugal continental, portanto cada vez é uma espécie que é mais comum se ver como invernante, e este ano foi um ano excepcional desse ponto de vista, que houve bandos bastante grandes a chegar cá. Mas sim, mas esse é um exemplo. Por exemplo, uma das áreas mais interessantes para se ver aves na Terceira é de facto a zona dos Cinco Picos, da Lagoa do Junco, que é uma zona altamente intervencionada pela agricultura. Tu agora fizeste-me lembrar uma pergunta, Cecília, que eu não tinha previsto fazer, mas como falámos agora aqui da ibis preta, eu lembrei-me de perguntar se na tua visão e no teu conhecimento, que é vasto a nível não só, mas também das aves, se sentes ou pressentes que as alterações climáticas estão a provocar também alterações nos fluxos migratórios das aves que chegam aos Açores. Por exemplo, no caso de colegas que trabalham mais na marinha, temos recebido muita informação de algumas espécies mais subtropicais e tropicais que começam a aparecer com maior frequência nos mares dos Açores, o que revela também, atesta a subida das temperaturas. E sentes, porventura, a nível de aves, alguma alteração, ou o panorama é tão complexo e tão rico que é muito difícil identificar padrões e é difícil prever? Eu diria que é difícil prever, principalmente também porque os dados sobre estas espécies são relativamente recentes, cada vez há mais dados, porque há mais pessoas a observar, mas de facto são espécies um bocadinho complicadas, mas eu diria que talvez essas constatações das alterações climáticas podem-se eventualmente observar em espécies residentes mesmo cá nos Açores. Por exemplo, vou dar um exemplo da narceja, que é uma espécie, uma limícola que nidifica, que nos últimos anos temos notado de facto um decréscimo, quando aparentemente não há, digamos assim, uma alteração assim tão drástica do habitat. E tem-se notado. Mas também, devo dizer, existe um censo que é realizado pela SPEA, que é o Arenária, que é um censo que se faz das aves na orla costeira e também tem muito em conta com... A rola do mar, não é? A rola do mar é uma das... São as aves que surgem na orla costeira e muito também direcionado para as invernantes. E pronto, uma colega minha, que está responsável por esse projeto nos Açores, tem notado alterações... A distribuição... no número de indivíduos observados. E, portanto, pode ser... É claro, é um pouco cedo para dizer... Mas poderá ser, poderá ser, sim. Bem, agora tinha aqui uma pergunta muito generalista e agora saindo um bocadinho destas especificidades que estivemos a falar, que era, na visão de uma bióloga como tu, como é que poderemos ser mais sustentáveis como sociedade nos Açores? Isso é uma pergunta bem difícil. Há tanta coisa que nós possamos fazer se calhar como cidadãos individuais, nas nossas escolhas. Queres dar algum contributo para aí? Ou se preferires, mais em termos institucionais, já falámos também um pouco do turismo, da política, da economia, mas deixa ao teu critério se preferes falar do cidadão individual ou da sociedade. Eu acho que o cidadão individual... primeiro de tudo, eu acho que tem que talvez aprender, não é? A respeitar mais aquilo que é o nosso património natural e para isso tem a ver um bocadinho, obviamente tem a ver com a educação, com a literacia, mas também tem a ver com cada um de nós, não é? A sensibilidade que nós temos e nos educarmos para isso, percebermos que o nosso património natural é de facto importante. Faz parte e a ligação da nossa... que temos com ele, a forma como vemos o tal paradigma antigo, somos separados do ecossistema, o ecossistema serve para irmos buscar os recursos e deitar o lixo, e passarmos a um paradigma mais atualizado, digamos assim, em que somos parte integrante do ecossistema. Exato. Tudo o que fizemos no ecossistema estamos a fazer nós próprios. Exato. Podemos levar isto para escalas maiores ao planeta Terra, não é?
E claro, depois, quer dizer, eu depois posso falar de coisas mais básicas, que não têm tanto a ver com isto, mas sei lá, por exemplo, as pessoas fazerem reciclagem em casa, e quando eu digo isto, muita reciclagem orgânica, ou seja, por exemplo, fazerem compostagem, começarem a fazer as suas pequenas hortas. Acho que são passos muito pequeninos, mas uma coisa que eu acho fundamental, e eu acho que até que devia ser incentivado pelas autoridades e que se perdeu completamente, que são as cisternas, ou seja, na gestão da água. Nós atualmente dependemos da água pública e os nossos pais, os nossos avós, todos tinham cisternas em casa. Eu acho que é de facto uma forma genial de saber gerir a água. E apesar de haver esta lógica que somos Açores e chove todos os dias, a verdade é que nós temos problemas de água complexos e, portanto, uma forma interessante seria nós termos uma cisterna na nossa casa, nem que fosse para regar o quintal, por exemplo, ou mesmo para consumir a água. Sei lá, eu acho que há tantas pequenas coisas que podem ser alteradas no dia-a-dia que ajudam, de facto, a esta sustentabilidade. Bem, Cecília, esta conversa está a fluir tão bem que eu vou ser sincero, isto dava para fazer 2 sessões aqui, 2 episódios, porque eu só te perguntei metade do que gostava de perguntar, mas infelizmente estamos a ficar já sem tempo para fazermos mais perguntas. Eu vou-te só fazer aqui 2 últimas perguntas que te peço alguma síntese. Isso não é fácil. A primeira delas é se para ti ser bióloga nos Açores é uma boa aposta pessoal, se te sentes feliz com essa aposta que tomaste, com a certeza absoluta, e se te sentes compreendida pela população, e se sentes esse retorno, e no final pedia-te para deixares uma pequena mensagem aos hipotéticos futuros biólogos que nos possam estar a ouvir lá em casa. É assim, eu acho que sim, nunca me arrependo, porque novamente a natureza é a minha paixão e trabalhar com as espécies é a minha paixão e, portanto, não há um arrependimento e acho que não deve haver nenhum arrependimento ou ninguém deve desistir desta opção se de facto é aquilo que deseja fazer. Não é uma profissão fácil, porque de facto, do ponto de vista laboral, nós temos muitos desafios e muitos de nós acabamos, por exemplo, na investigação, que, digamos, não é uma vida fácil, com muita incerteza e com muito, digamos, com uma legislação que apoia muito pouco quem segue essa carreira e, portanto, não é uma opção fácil, mas é uma opção que quem faz de coração dá muito prazer e, portanto, acho que para os futuros biólogos não desistam e lutem pelos direitos dos biólogos porque eles são fundamentais nesta sociedade. Cecília, queria-te agradecer muito a tua presença aqui no Biólogos no Ar e por esta fantástica conversa que tivemos aqui. Conforme dizia há pouco, dava para fazer mais uma edição tranquilamente e espero que possamos voltar a ter mais agradáveis conversas neste formato e desejo todas as felicidades para ti e até breve. Obrigado. Um agradecimento especial ao Hélder Xavier pela sua colaboração neste programa. O programa Biólogos no Ar é produzido pela Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos, em parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Grupo da Biodiversidade dos Açores e Universidade dos Açores e com o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e com o Rádio Clube de Angra. Mais informações, contactar a Direção Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos em delegacão.acores@ordembiólogos.pt ou visitar o website da Ordem dos Biólogos, ordembiólogos.pt.